Vai começar a entrevista coletiva de Pepa. Vamos acompanhar? Vamos lá. Pepa. O Cruzeiro precisava de um resultado positivo, né? Vinha de alguns jogos que não conseguia vitória e hoje os jogadores se empenharam muito, o torcedor entendeu. Jogadores como Wesley, por exemplo, são muito cobrados, às vezes são vaiados pela torcida, existe uma cobrança, hoje saiu aplaudido. E o Cruzeiro pegou um time muito forte, esse time do São Paulo, teve muita posse de bola, tentou, como em outras oportunidades, o Cruzeiro também finalizou mais que o adversário, teve muita posse de bola, mas não conseguiu a vitória. Hoje, de fato, a importância eram esses 3 pontos, independente da maneira que viessem, né? Boa noite. É um pouco por aí, sem dúvida. Primeiro tenho que dar os parabéns aos nossos jogadores. Foi o que eu disse ali no vestiário. Eles tiveram mais bola, mas não correram mais do que nós. O que é que eu quero dizer com isto? Trabalhamos muito, tivemos muito espírito de sacrifício. Se calhar não, tenho a certeza disso. Foi o jogo onde tivemos menos posse, onde tivemos menos remates. Mas o futebol é isto mesmo. Já tivemos essas situações todas para o nosso lado e no placar ou empatávamos ou perdíamos. Hoje tivemos um espírito de sacrifício enorme. Entramos muito bem no jogo. A verdade é que depois do golo, a qualidade de São Paulo veio ao de cima. E quando assim é, só tenho que dar parabéns ao São Paulo pelo grande jogo que fez. Criou-nos muitas dificuldades na primeira parte, também por situações que nós sinceramente não estávamos à espera. O São Paulo agrediu muito a nossa linha defensiva e o São Paulo costuma ligar mais por dentro, um jogo mais apoiado, e hoje procurou muita profundidade, muitos cruzamentos. Nós sinceramente não estávamos à espera disso. Tentamos ajustar na primeira parte, mas não conseguimos. Corremos muito, mas estávamos desorganizados. E no segundo tempo ajustamos melhor. E o Rafa também, pronto, não gosto de falar de questões individuais, mas também fez um jogaço. Não é só de hoje, tem estado a fazer uma época fantástica, mas hoje disse: estou aqui, estou presente, e ajudou muito a equipa, e todos trabalharam muito em prol disto mesmo, de quebrarmos aquele ciclo negativo que tínhamos, não de exibições, porque mesmo no último jogo eu falei a quente, mas depois de analisar o jogo não gostei nada dos últimos 15 minutos, mas até lá disputamos o jogo e até merecíamos muito mais, mas os últimos 15 foram muito maus. E hoje tínhamos isto entre nós, independentemente daquilo que aconteça, tínhamos de estar muito equilibrados, já não houve tantas transições, melhoramos muito nesse aspecto, e o foco e a concentração foi determinante para conseguirmos este resultado, que é muito importante. Pepa, boa noite. Boa noite. A entrada do Jussa foi pensada um pouco na questão até de tirar um pouco de espaço ali do Calleri, né, num espaço ali numa linha de 5, né, que ele pode fazer essa função porque tem essa vocação, essa característica, até para tirar um pouco desse conforto do Calleri, ou também pela questão desse meio campo, desse encaixe aí que você está encontrando, que você está buscando do Cruzeiro? Sim, se nós nos lembrarmos das características do Richard, tinha essa capacidade de encaixar no meio dos zagueiros. E o Jussa faz isso também muito bem, tem essa capacidade. E não foi por ser o São Paulo, não foi pelos jogadores do São Paulo, foi pelas características, algo que nós já tínhamos identificado há muito tempo. E pronto, o Jussa também com o Fortaleza não pôde jogar. Com o Bahia, salvo erro, também tinha cumprido castigo, estava suspenso. E com a naturalidade do jogou muito bem, ajudou a equipe. Mas acima de tudo, mais do que estar a falar de termos individuais, ajudou-nos na questão coletiva. Deu-nos mais segurança, deu-nos mais agressividade também no meio, e isso ajuda-nos os médios que estão mais à frente, e acaba a proteger também os zagueiros. Portanto, fez um jogo muito, e quem não tem tanto jogo, tantos minutos, não é fácil, mas pronto, foi um campeão e aguentou até o fim. Ô Pepa, hoje a gente pôde identificar algo que não é comum, pelo menos no seu trabalho até aqui, né? De cabeça me lembro, talvez contra o Corinthians, o Cruzeiro teve menos posse de bola e chutou menos que o adversário. Contra o Fortaleza você disse que já tinha identificado os problemas. Essa é uma ideia? Foi pensado em deixar a bola com o São Paulo? Aconteceu? Não, mérito São Paulo, nada disso, mérito São Paulo. Agora aqui uma coisa. Nós temos que ter um espírito de guerreiro, temos que ter espírito de sacrifício, temos que saber sofrer. E se nós saímos às vezes em alguns jogos onde fomos superiores ao adversário, mas depois não ganhamos,
e quando eu costumo dizer, às vezes nas derrotas nem tudo é mau, mas nem tudo é bom, hoje há coisas que não foram boas, nós sabemos o que é que não foi bom, sabemos, mas temos que dar muito mérito e os parabéns à qualidade do São Paulo, mas também temos que olhar para aquilo que foi de mais positivo aqui. Foram os 3 pontos, que isso é o mais importante de tudo, mas acima de tudo, e aí está, depois quero ver o jogo com calma, mas foi o espírito de sacrifício que tivemos, a capacidade que tivemos de nos adaptar, a capacidade que tivemos de mantermos a equipa junta, que na primeira parte não estávamos, no primeiro tempo, e no segundo tempo conseguimos fechar muito, muito melhor os espaços. Agora também me recordo de Wesley isolado, também me recordo um lance do Vital, um lance do Bruno, é pouco para aquilo que nós estamos habituados, para o volume que nós costumamos criar, é verdade. Mas aí só tenho que dar os parabéns e houve mérito, muito mérito. Foi a equipa que mais dificuldades nos criou até agora. Ô Pepa, o torcedor compareceu mais uma vez, mesmo com esse momento ruim. Não esteve lotado o estádio, mas o Independência tem trazido ao Cruzeiro também bons números, boas vitórias. E o que dizer desse relvado aqui que você encontrou praticamente impecável, né? Não, o relvado estava top, estava espetáculo. Mas, pronto, mas independentemente do relvado, o apoio é fundamental. Eu sei que nós vamos passar por fases menos boas, fases ruins, fases boas, mas uma coisa é nós estarmos a jogar e estarmos a ser vaiados. E é uma equipa que não tem muita experiência na Série A. E isso nós vamos ganhando essa experiência jogo a jogo. E o apoio é fundamental para todos. Pepa, agora, boa noite. Agora uma Boa noite. sequência importante também fora de casa, 2 partidas longe de Belo Horizonte, primeiro o Internacional, depois o Vasco. Queria também que você comentasse dessa dificuldade, mais viagens, a questão do cansaço que a gente sempre tem falado, que querendo ou não também atrapalha, apesar que vocês ganham uma semana para esse primeiro jogo. É isso, e mesmo com o Vasco é uma semana limpa, é uma semana cheia, como se costuma dizer aqui, portanto não é preocupante essa situação. E o jogar fora, nós temos torcedores em todo lado, portanto o Cruzeiro tem milhões de adeptos, milhões de torcedores, portanto apoio vamos ter. E também há uma coisa, nós temos sido muito competentes também fora de casa, muito competentes. Portanto, e este campeonato é assim mesmo. Olhamos para a classificação, olhamos para os jogos que acontecem, qualquer equipa pode perder, pode ganhar em casa, fora, portanto, descansar bem de hoje, analisarmos bem aquilo que fizemos de bom e aquilo que não fizemos de tão bom e prepararmos já para a próxima batalha, que isto é sempre a andar. Pepa, boa noite, parabéns pela vitória. O Cruzeiro vinha em um momento de instabilidade na competição, ainda um mês sem vitórias, e começou o jogo em um ritmo muito intenso. Tem muitas equipes que entram em um momento ruim, acabam tendo muitos erros de passe, muito nervosismo. Como é que foi para ter essa frieza, essa calma, para conseguir ter esse ritmo intenso, já conseguir surpreender o São Paulo no início, e também essa frieza em segurar o resultado, haja vista que tivemos jogos que o Cruzeiro, infelizmente, não conseguiu segurar e esse nervosismo atrapalhou? Sim, é verdade, são coisas distintas. Nós entramos muito bem e o São Paulo não estava a conseguir respirar, só que a verdade é que ainda bem que marcamos cedo. Agora, por outro lado, qual é o negativo disto? É que não conseguimos manter aquilo que estávamos a fazer. Agora, há aqui várias questões. Podemos olhar para a supremacia do São Paulo a partir daí, ou também a questão emocional de estarmos a ganhar 1-0 e, não digo baixar, mas aí está. Quando vimos de uma sequência de maus resultados, não de más exibições, mas de maus resultados, o nosso subconsciente às vezes obriga-nos a fechar a loja. Quando eu digo fechar a loja é garantir, é guardar o 0 na nossa baliza. Isso é prejudicial? É, mas eu compreendo. Agora, não foi isso que aconteceu. A minha opinião, sem ver o jogo, houve mérito do São Paulo e nós tivemos que nos agarrar com tudo, uns aos outros. Principalmente na segunda parte tivemos muito mais compactos, mais organizados. Na primeira corremos muito e mal. E isto desgasta ainda mais aqui na cabeça. Pepa, deu para ver diversas vezes durante a partida que Bruno Rodrigues e Wesley estavam invertendo os lados. Eu não me recordo de um jogo que eles fizeram tanto isso. Isso é uma ideia que você tem trabalhado para que o Bruno não fique preso no adversário, que o adversário já está acostumado dele jogando do lado esquerdo, ou é algo que foi mais específico por conta do Caio Paulista, lateral esquerdo, que é um cara que avança muito, e aí você tentando segurar com o Bruno Rodrigues? Também posso partilhar que é algo que já deveria ter acontecido mais vezes. E hoje, e bem, aconteceu mais vezes e é algo que tem que ser mais frequente, porque
por isso mesmo que falou, criar também situações diferentes, dificuldades diferentes aos laterais contrários. Isso é algo que vai acontecer mais vezes. Pepa, boa noite. Boa noite. Queria te perguntar sobre a importância desse resultado em termos da campanha do Cruzeiro no Brasileiro, né? Vocês iam de uma sequência sem vitórias, e também da importância dos aplausos que o Wesley e o Gilberto receberam durante a partida, na saída de campo, para esses jogadores que muitas vezes foram criticados pela torcida nessa temporada. É assim, a primeira questão qual foi? Desculpe. Sobre a questão dessa importância do resultado. O resultado é sempre muito importante. Se me falássemos assim, e se tivéssemos marcado nos últimos minutos contra o Fortaleza, era importante o empate em casa. Não queríamos ganhar, mas isto é pontuar, isto é somar pontos. Isto é uma maratona muito difícil. Em relação aos aplausos ou não, nós respeitamos sempre os torcedores, sempre a torcida, sempre. Temos que saber lidar com isto. Agora, se me perguntarem, é preferível quando estamos a trabalhar, quando estamos a fazer, a dar a vida, sentirmos o carinho, o apoio? Claro que é melhor. Qualquer um de nós estivermos na nossa profissão a ser vaiado, a ser criticado, a ser xingado, não somos robôs, não é? É normal, se calhar até o rendimento até cai. Mas isso é aqui e é em qualquer lado do mundo. Temos que saber lidar com isso, e quando as coisas não correm muito bem, há uma coisa que eu costumo dizer, é correr e trabalhar muito, porque as coisas acabam depois por acontecer. E eu sinto também aqui isso, é mais do que jogar bem e jogar bonito. O que é jogar bonito, o que é jogar bem? É trabalhar no limite dentro de campo, dar tudo dentro de campo. Depois, o que tiver que acontecer, temos que aceitar aquilo que o futebol nos dá. Olha, o Pepa, obrigado pessoal, bom domingo.